Olá, seja muito bem-vindo. Quinta-feira, dia 11 de novembro. Bom dia para você que nos acompanha aí de casa. Agora são 9h02 e a partir de agora você confere junto com a gente as principais notícias da nossa cidade. A gente começa trazendo os números da pandemia aqui no município. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados até o momento 26.750 casos de Covid-19. Desse total, 25.920 pessoas já se recuperaram, notícia muito boa. Ainda aguarda o resultado do exame 6.178 pessoas e, infelizmente, já são 804 vítimas da doença. Em relação ao tratamento hospitalar, são 14 pessoas internadas. Dos casos confirmados, uma pessoa está internada na UTI e dos casos suspeitos são 13 pessoas internadas. E até o momento, 4 estão na UTI. Somados os números, representam 19% de ocupação em leitos de UTI e 17% em leitos de enfermaria. Sobre a vacinação, já foram 377.038 doses aplicadas, ou seja, 81% da população geral tomou a primeira dose da vacina e 73% da população já completou o esquema vacinal com a primeira e segunda dose ou dose única. E outras 17.593 pessoas receberam a dose reforço. Lembrando que essas informações são disponibilizadas diariamente nos canais oficiais da Prefeitura e, claro, aqui no Bom Dia Jacareí. Hoje nós estamos recebendo o vice-presidente da ONG Anjos Sem Asa, Max Daniel. Max, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado. Max, a gente começa perguntando um pouquinho o que é essa ONG Anjos Sem Asa, sobre o que é. Olha para você. Pode conversar aqui comigo. Ah, sim. É porque a câmera está bem grande. Desculpa. O que é essa ONG Anjos Sem Asas? Na verdade, ela é uma espécie de ferramenta. Uma ferramenta para o cidadão. O cidadão que não tem a capacidade de... de ter acesso ao poder público, por exemplo? Também. Mas e não tem acesso a algumas coisas como alimentação, moradia, recursos como medicamento, que é uma das ferramentas que nós vamos atrás também. Então a gente pode dizer que vocês são uma ponte da comunidade para conseguir esses direitos que são básicos, né? São básicos. Pelo menos na nossa visão é básicas, mas na do geral não. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o nome, né, Max? Anjos Sem Asas. De onde que veio esse nome? O que significa? É um nome muito bonito, né? Anjos Sem Água é... Anjos Sem Asas. Ferro. Anjos Sem Asas é pelo fato de ninguém poder dizer que você está se escorando em alguém. Você é um grupo que está andando sozinho, com as suas próprias pernas. Está indo atrás daquilo que a população precisa. É a comunidade se juntando para fazer ação, né? Exatamente. E essa ONG, ela tem pouco tempo, né, Max? 7, 8 meses? Como que esse trabalho começou? 8 meses. Começou no meio da pandemia, então? Foi, já tinha passado do meio da pandemia já. E como que começou? Vocês observaram? Porque na pandemia as coisas ficaram ainda mais latentes, né? A questão do saneamento básico, muitas pessoas voltaram para a pobreza, para a linha da fome, o desemprego também. Foi por meio disso, dessa dificuldade latente que a pandemia trouxe? Como que nasceu? Não, isso a pandemia não trouxe, isso sempre teve aqui. Ficou mais latente ainda, né? Não, também não ficou mais latente, sempre teve aí, só não era visto da forma que deveria ser visto. A pandemia só mostrou o quê? Que as pessoas tinham que fazer, porque senão a situação dos administradores ia se tornar pior ainda. Se você junta a pandemia com a falta de saneamento básico, aí a coisa fica bem mais feia. Entendi. Mas a precariedade do saneamento básico e dos recursos
municipais à população sempre esteve ali. Nunca Sempre deixou existiu. de estar ali. Sempre Você está existiu. certo. Queria que você comentasse, em cima disso, né, em meio da pandemia, vocês se juntaram, quais que são as atividades para realizar essa ponte, né, que a gente comentou, entre os integrantes do coletivo, da ONG, para ter acesso a essas questões básicas? Quais são as atividades que geralmente vocês realizam? Recentemente, nós estamos trabalhando com a atividade assim, de você, pelo menos, mostrar para a população que eles não estão sozinhos. E algumas outras áreas você trabalha com a questão de levar para o poder público as demandas da população. Coisa que eu não preciso esperar uma data que vai ser... Perdi de novo. Importante para o próprio poder público, você diz isso? Porque são questões que estão no dia a dia das pessoas, né? É complicado a gente esperar uma data para ser feita alguma ação, é isso que você quer dizer? Não, a data que eles sempre esperam é a data onde eu vou ter que apertar uma urna, um número na urna. Aí é onde todo mundo aparece, eu não preciso esperar essa data. Eu tenho que estar sempre atuante. A verdade é essa, eu não tenho que esperar, a população não espera. Agora eu tenho que esperar a sua vontade, a sua necessidade de ter o seu nome aparecendo numa urna eletrônica para você aparecer perto de mim. Não, isso é errado. Isso é totalmente errado. E as atividades são em cima disso, também de cobrar, né, do poder público. É cobrado. Eu não posso ser demagogo no fato de falar que o poder público não ajuda, porque nós recebemos ajuda sim, não da forma que queríamos, mas recebemos pouco, mas ajuda. Independentemente da quantidade, sempre dá uma ajuda boa. E aí, por meio de projetos que vocês realizam, vocês conseguem mapear as necessidades e levar para o poder público. Sim, conseguimos. Legal, a gente já volta a conversar um pouquinho, Max, sobre essa questão da ONG. Mudando um pouquinho de assunto, a Câmara de Jacareí sediou a audiência pública destinada à avaliação de demonstração do projeto de lei de autoria do prefeito Isaías Santana sobre o plano plurianual do município. Os vereadores presentes puderam tirar dúvidas e indagar os representantes do Executivo. O plenário da Câmara de Jacareí sediou a audiência pública que discutiu o plano plurianual do município para o período de 2022 a 2025. O evento foi convocado pela Comissão Permanente de Finanças do Legislativo e contou com a presença de vereadores e alguns representantes do Poder Executivo. Esse plano ele foi construído com base na participação popular, né? Então, a primeira parte da participação popular é ofertar sugestões, né, para que a prefeitura consiga capitanear essas sugestões e transformar em propostas de plano plurianual. Na sequência, a população agora ela tem que cobrar do município que o que foi acordado, né, o que as sugestões que entraram no plano plurianual, elas sejam executadas de fato pelo poder público. O plano plurianual é um projeto de lei de autoria do prefeito da cidade, Isaías Santana, que tramita na Câmara. Ele visa estabelecer programas, objetivos, valores e metas da administração pública direta e indireta, observando as despesas correntes. De acordo com o documento, a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá metas e prioridades para cada ano e promoverá ajustes ao plurianual. E a pandemia influenciou nesse direcionamento de gastos. A pandemia, a princípio, ela reduziu a atividade econômica e, consequentemente, reduziu a receita do município. Então, você tem uma frustração de receita, mas também ela criou uma nova dinâmica dentro da execução orçamentária. Então, primeiro, você tem menos receita disponível, mas também você tem que mudar os gastos, né? A lei se apresenta como principal instrumento de planejamento estratégico para a ação do governo municipal para implementar políticas públicas, que, segundo o plano, resultarão em bens e serviços à população. Áreas como saúde, assistência, elas passam a ser ainda mais prioritárias. Então, elas têm que receber uma suplementação de recursos que anteriormente estavam destinadas para as outras áreas, para que essas áreas, sobretudo no momento de pandemia, sejam mais favorecidas e consigam executar de uma forma mais exitosa os seus serviços.
Os parlamentares puderam participar da audiência com perguntas e comentários sobre o tema. Agora, o projeto de lei segue os trâmites do Legislativo e espera para ser levado à discussão e à votação. E a gente volta a conversar com o Max Daniel, que é vice-presidente da ONG Anjos Sem Asas. Max, queria que você comentasse um pouquinho aonde que essa ONG atua. Você comentou que os integrantes são de partes diferentes da cidade, né? Sim. No geral, aonde que essa ONG atua? Ela atua no Jardim Marquês, mas em época, em data específica, onde vai ter alguma atividade, nós nos locomovemos para determinadas comunidades que é distante da onde ela realmente atua. No caso, Veraneio Bijal, Igarapés, 1º de maio, 22 de abril, aonde tiver uma demanda ou uma necessidade de receber algum recurso ou alguma atividade para atrair as crianças para a parte infantil, nós vamos até lá. E atualmente são quantos integrantes dentro da ONG? Olha, atualmente diretamente 8, mas indiretamente com os diretos chega a 15, 16. Bastante pessoa, né, Max? Olha, bastante pessoa, precisaríamos de um pouco mais, mas é bastante pessoas. E a gente fala um pouquinho das atividades, né, que são realizadas em cima das necessidades de cada bairro e tudo mais. E aí dentro do projeto de vocês têm o projeto Maternidade Solidária, que ampara mães. Queria que você comentasse um pouquinho. Tem Maternidade Solidária, Doe Amor, Doe Alimento, que é de arrecadação, Pinguinhos de Ouro para as crianças, tem também um projeto sobre depressão. Você pode comentar um pouquinho mais sobre esses projetos? Olha, esse projeto, o último projeto que você citou, sobre depressão, esse ele vem decorrente à realidade que nós estamos passando agora. É difícil você segurar uma bomba como essa. Porque quando você abre a porta da sua casa, você tem 2 ou 3 filhos e você não sabe se você vai ter se você vai ter a condição de alimentar aqueles filhos, aí já começa a bater o início de depressão e o desespero. E o desespero hoje é uma coisa muito perigosa. E aí é onde entra a ONG, que tenta amenizar o seu problema, tenta amenizar a sua dificuldade, tentando levar um pouco de alimento, mostrar para você que você não está sozinho. É uma forma de um trabalho acolhedor, que mostra para o munícipe que ele não precisa chegar no extremo, entrar em desespero. Que basta ele ir atrás ou mostrar que ele está precisando, que sempre vai ter alguém tentando ajudar. É onde a Doe Amor, doe um alimento, doe amor, é nessa questão. É onde você passa a fazer um ajuntamento de alimentos para espalhar para diferentes famílias. Todo o projeto se interliga, né, Max? Você falou dessa questão da falta de alimento, da depressão, das mães. Esses projetos vão se interligando para, no fim, conseguir ajudar todo mundo. E essa parte aí é bem complicada. E o Pinguinho de Ouro, não sei se você falou, foi isso. Das crianças. Foi. Isso é um projeto muito bom. Porque a primeira coisa que você tem que fazer é deixar a criança tranquilizada, para que o pai possa ter, aí sim, ter um espaço para correr atrás de uma forma de trazer alguma coisa para dentro das suas casas. Quando você tem uma criança desesperada, sem saber o que fazer, em cima do pai, em cima da mãe, e sem aquele apoio do poder público, com escola fechada, e você não tendo uma área de lazer, que nós sabemos que já teve em nossa cidade, e você não tendo, e aquela criança em cima, você não sabe o que fazer, você se perde. Às vezes você chega ao extremo, o próprio pai e a própria mãe chega ao extremo de não saber o que fazer, gritar e sair correndo pela rua.
E aí a ONG faz esse apoio também com as crianças. Faz. Legal, a gente já volta a conversar um pouquinho mais sobre essa rede, Max. Mudando um pouquinho de assunto, na 33ª sessão ordinária que aconteceu ontem, a Câmara Municipal aprovou por 10 votos favoráveis e um contrário do vereador Rogério Timóteo um projeto de lei que estabelece a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ODS, como referência para a elaboração e acompanhamento de ações das políticas públicas que visam ao desenvolvimento sustentável no âmbito social, econômico, ambiental em Jacareí. O projeto de lei do prefeito Isaías Santana tem como objetivos a erradicação da pobreza, a fome zero, além de questões ligadas à saúde, educação de qualidade, igualdade de gênero, cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsáveis, ação contra a mudança global do clima, além de outros temas relacionados ao desenvolvimento sustentável. Outros 3 projetos também foram aprovados na Casa Legislativa ontem e você consegue conferir todas essas informações no site da Câmara. É só acessar jacareí.sp.leg.br. E agora a gente vai falar sobre arte, muito bom falar sobre arte. Para quem gosta de música clássica, não pode perder a atração de amanhã na Sala Ariano Suassuna, onde a orquestra da Universidade de São Paulo vai se apresentar. Quem nos traz mais informações sobre esse evento é o repórter João Lucas. Bom dia, João. Quais são as informações para a gente? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que estão acompanhando o Bom Dia Jacareí. E realmente, o concerto está imperdível para quem gosta de música clássica. A Orquestra de Câmara da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo vai se apresentar amanhã, a partir das 7 horas da noite, no Teatro Municipal Ariano Suassuna. As obras que compõem a apresentação são Ponteio e Dança, de Ronaldo Miranda, Concertino para Viola Caipira e Orquestra, de Neymar Dias, e também a Sinfonia número 5, de Franz Schubert, conduzida por Gil Jardim. O evento também vai estar arrecadando alimentos não perecíveis destinados à Associação humanitária Amor e Caridade, localizada aqui na cidade. Portanto, se você for acompanhar, prestigiar a apresentação da orquestra e puder, leve consigo um alimento para doar. E por fim, reforçando, a apresentação acontece amanhã, às 19 horas, 7 horas da noite, na Sala Ariano Suassuna, localizada na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, 3595. A retirada de ingressos acontece no próprio local, na própria bilheteria do teatro, a partir de 1 hora antes do início da apresentação. Volto com você, Isabela. Muito obrigada, João, pelas informações. E voltando a falar sobre sustentabilidade, moradores do Jardim Colônia pedem atenção à nascente secundária do Turi, que fica localizada em uma área de preservação permanente no bairro. É comum o ser humano se distanciar do meio ambiente e não pensar que faz parte da natureza. Os moradores do Jardim Colônia reconheceram que é preciso cuidar da área de preservação permanente localizada no bairro. Ali é o local onde fica a nascente secundária do Turi. A partir da orientação para plantio de árvores da Secretaria de Meio Ambiente em 2003, os próprios moradores fiscalizam e cuidam do espaço. Queria que a prefeitura viesse para cuidar. Cuidar da nascente eu nunca vi. Só plantaram árvore. As árvores, tudo direitinho, eu sei. Mas voltado na nascente, eu nunca vi de mexer. Só não está pior porque durante esse tempo todo que a gente vem cuidando aqui, nós temos educado as crianças, temos trazido as crianças da escola mesmo, da Teresa Gana Salles aqui. A vegetação do espaço faz parte da Mata Atlântica e, por isso, precisa de preservação. O processo deve englobar pontos básicos como o controle da erosão do solo, minimização de contaminação química e biológica e evitar, ao máximo, perda de águas através de transpiração das plantas. Levamos o biólogo Eric Alessandro Cava ao local para analisar a situação da nascente. O entorno da nascente está com pouco mato no solo. O que parece que aconteceu é que trouxeram entulho, foram entulhando aqui e foram fazendo plantios de árvores de qualquer forma, sem uma forma adequada. Não que o plantio de árvores seja ruim, mas para este ponto específico é muito importante que nós tenhamos vegetação rasteira. Por quê? Porque a vegetação rasteira, com as raízes, ela se embranha no meio do solo e segura o solo. Do jeito que está aqui, toda vez que vem uma chuva, toda vez que bate uma água, começa a erosão
e cai exatamente dentro da nascente. Corremos o risco de perder essa nascente pela erosão, né, então, pelo sufocamento dessa nascente pela terra que está descendo. Os entulhos identificados pelo biólogo estão aterrados no solo. É necessário fazer um trabalho de escavação para posteriormente plantar a vegetação rasteira. Essa questão da retirada desse material que você está falando, isso não foi avaliado pela prefeitura ainda, tá? E qualquer intervenção que nesse sentido vai depender de uma autorização florestal da CETESB, tá? A prefeitura não vai poder entrar ali com máquina, porque pelo que você está falando, é um material pesado que precisa de um equipamento adequado para remover. Então, a gente tem que avaliar os impactos disso. Se os impactos negativos forem maiores que o impacto positivo, não vai ser mexido. No ano passado, a Prefeitura de Jacareí firmou um termo de cooperação com a Associação do Corredor Ecológico do Vale do Paraíba para promover planejamento de restauração florestal do município, mas não contempla a nascente secundária do Turi. Essa área da nascente da área pública do Colônia, ela não tem compromisso passivo ambiental de compromisso junto ao Estado, né? Diferente da área, por exemplo, do Piscinão do Turi, que a prefeitura executou uma obra, ela fez um licenciamento ambiental ali, esse licenciamento ambiental gerou um TCRA. Esse TCRA lá do Piscinão do Turi, ele está incluído na parceria com o Corredor Ecológico. A autorização da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo é feita por meio do termo de compromisso de recuperação ambiental. Com TCRA em mãos, a obra fica passível de licenciamento ambiental, importante documento previsto na lei. Para os moradores do Jardim Colônia conseguirem essa licença, eles precisam ligar para o 0800 16 30 10 ou no telefone 156, ou ainda por meio do Atende Bem Online, para solicitar uma vistoria dos técnicos da Prefeitura. A avaliação pode demorar 30 dias. Aí vai para a secretária avaliar se será possível fazer a intervenção ou não. Enquanto isso, os moradores fazem um apelo. Faço apelo, né, para os poderes públicos aí responsáveis nessa parte ambiental aí, para a prefeitura mesmo, né, para o prefeito, enfim, para as secretarias também, para nos ajudar a preservar isso aqui. Eles estão tendo muito boa vontade. A comunidade, quando se une em torno do cuidado da preservação, eles têm boa vontade. O que falta para ele, que foi como o amigo falou, é a questão de orientação real, técnica, para que eles façam. Vontade de fazer, eles têm. Quer dizer, a mão de obra a gente já tem. O que está faltando? Está faltando alguém vir orientar. Vamos fazer desta forma que é o mais correto. E a gente aqui da TV Câmara também fica na espera para trazer atualização sobre essa situação da nascente secundária do Turi. E a gente volta a conversar com o Max Daniel, vice-presidente da ONG Anjos Sem Asa, que também envolve sobre essa questão de comunidade, né, Max? A gente estava falando um pouquinho sobre as atividades e você comentou muito sobre as atividades voltadas para as crianças. A gente tem um projeto dentro da ONG que se chama Festa Sonho de Criança. O que seria esse projeto? Comenta um pouquinho para a gente. Essa Festa Sonho de Criança. Crianças que não têm a oportunidade de ter isso no seu cotidiano e nós fazemos o quê? Fazemos uma reunião e nos juntamos para levar isso até uma comunidade para que a criança possa usufruir de um brinquedo que dificilmente ela teria condição, porque o pai não pode alugar ou quando outras pessoas fazem, elas não são chamadas. São crianças da classe, como é que eu posso dizer? Esqueci. Da idade, você fala? Não, é assim, crianças em extrema pobreza. Uhum. São esses tipos de crianças que geralmente não são convidadas para determinadas festas. Não são mesmo. Assim, isso acontece na minha comunidade Veranebijal, Jardim do Marquês e em outras comunidades também. Max, trabalhar com criança, como você falou, impacta também diretamente na comunidade, né? Porque são futuros moradores ali dentro, né? Qual que é a importância de ter essa atenção dentro de trabalhos sociais para as crianças? Sociais.
O que eu não posso falar para você hoje que tem trabalhos sociais para criança. Hoje tem no Veraneio Jal, eu vou levar um exemplo para você, que é o Robinho que está fazendo. Ele é o filho do Miguel, que é um morador antigo da comunidade também. Ele está levando um trabalho social com algumas pessoas para lá. Mas se dependesse de outros, do poder público no exemplo, não chegaria isso lá. Aí é um diferencial muito grande. A criança precisa. Isso é de extrema importância para uma criança, que faz até o psicológico dela trabalhar diferente. Só que dificilmente é o adulto ter que esperar isso chegar lá. Não, ele tem que ir atrás. E é uma ação que exige todo o cuidado, né? Porque lidar com criança exige toda uma didática e um cuidado, né, Max? Você, quando lida com a criança, você sai da sua casa já com a dor de cabeça, com o problema. É a preocupação de trazer essa criança de volta. E isso é muito grave. E às vezes você tem que trabalhar sozinho. Vocês me encontraram uma vez, eu estava vindo de um projeto desse, que um senhor ele atravessava Jacareí com materiais numa bicicleta para fazer esse trabalho. Olha para você ver o diferencial, como é que é. Ele se preocupava com as crianças, mas ele não se importava como ele ia chegar até no campo. É bem complicado. Max, mudando um pouquinho de assunto, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da divulgação, né? Qual que é a importância? A gente observa que a ONG ela tem bastante presença dentro das redes sociais. Qual que é a importância de estar divulgando esse trabalho, né? Que foi uma forma até de como a gente chegou até vocês hoje para trazer você aqui. Qual que é a importância dessa divulgação das redes sociais? A divulgação nas redes sociais, ela é de extrema importância, só que tem um agravante. Você tem que saber o que colocar ali. Porque hoje nós trabalhamos num mundo que as pessoas entendem como elas querem. Ela pode pegar uma coisa simples que você postou nas redes sociais e distorcer tudo. E trazer para você uma dor de cabeça que você vai perder um tempo enorme tentando consertar aquilo, arrumar aquilo e mostrar para todos os demais que a sua intenção não era aquela. Então é por isso que você tem que trabalhar, é um trabalho que tem que ser analisado não só por uma pessoa, por 2, 3, para ver se realmente aquilo pode ser postado ali. E ainda mais tratando sobre trabalho voluntário, né, Max? Exige um cuidado ainda maior, porque envolve muita gente, né? Verdade. Principalmente a criança, que é o alvo mais vulnerável nessa questão. Quando você utiliza o seu trabalho, que você quer levar um desenvolvimento para uma criança, para uma família, as pessoas já tentam te rotular de uma forma diferente. Eles tentam pegar a sua fala, você perde o seu lugar de fala. É a sua rede social, é a sua página, você perde o seu lugar de fala. Eles tentam te fazer o quê? Fazer parecer que você está se aproveitando. É por isso que você tem que trabalhar tudo isso. Você tem que mostrar para as pessoas que não é um trabalho que você está sendo remunerado. Você está fazendo porque você acordou de manhã, já está decidido que você vai atravessar uma cidade todinha, vai fazer uma festa, vai participar, vai ser voluntário em uma festa. Eu fiz isso na última festa das crianças do dia 12. Eu atravessei Jacareí, fui fazer trabalho voluntário em uma festa sem remuneração. E para mim não era o importante. Para mim o importante era estar ali, ver as crianças dando risada, brincando, sendo feliz. Com certeza. Aí que você vê que a primeira pergunta vem lá na última. O sonho de criança. Tudo trabalha, tudo faz com que o adulto, ele pega uma infância que às vezes ele não teve, e ele coloca todo o desempenho dele ali para levar aquilo para a criança.
Perfeito, Márcio. Que é diferente. Com certeza. A gente já volta a conversar um pouquinho mais e também sobre essa importância desse cuidado, né, por estar tratando de um trabalho social. A gente já volta a conversar mais sobre isso. Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a Câmara Municipal, informações sobre vacinação e vai saber um pouquinho mais sobre o resultado da eleição do plano diretor. A gente volta já. Disponíveis hoje no mercado são vacinas que passaram por um critério técnico e os estudos para o desenvolvimento até das novas vacinas, das novas tecnologias, vem acontecendo há mais de 30 anos. Então não é um processo recente, são confiáveis, elas não produzem câncer, o vírus não vai se incorporar ao nosso DNA, não existe essa possibilidade. Bem como, por exemplo, algumas informações de que hidroxicloroquina cura Covid, não existem evidências suficientes para isso. A hidroxicloroquina cura outras doenças, assim como o termômetro infravermelho não causa câncer. Tudo isso passa por um padrão de qualidade antes de ser lançado no mercado. Então tenha cuidado onde você busca informação. Oi, água parada, água parada é muito bom pra mim. Nascem muitos mosquitinhos, sim, 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 o quê? Não, não, não vou deixar, não. Água parada pra mosquito não. Vai gatinho, muito bem, pensa onde é que tem? Água parada. Vamos lá virar o pneu, xoxuá. Vira a garrafinha, xoxuá. Caixa d'água tampadinha, tum, 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 vem ajudar. Água parada pra mosquito não vai rolar. Olha o mosquito no vasinho, xoxuá, tira a água de lá. Xoxuá, põe areia no lugar. Chama o seu vizinho e fala pro vizinho, falar pro seu vizinho que é pro bem de todo mundo e todo mundo tem que vir ajudar. Na lata, na calha e no pneu, pensa no mosquito, não deixa a água parar. Não, lava, enxuga, todo mundo vem ajudar. Água parada pra mosquito não vai rolar. Se o mosquito não tiver onde criar, não nasce mosquito pra picar. Vamos lá, vamos ajudar. Água parada não vai ficar, não. Vamos ajudar, água parada não vai ficar. Vamos ajudar, água parada não vai ficar. Vamos ajudar, água parada não vai ficar, não. Estamos de volta e a gente começa a conferir um pouco dos trabalhos realizados pelos vereadores no momento legislativo. A gente começa com o Rogério Timóteo, do Republicanos, que enviou indicações à Prefeitura pedindo manutenção viária na Avenida Pascoal Dias e na Rua Leonardo Caramu, na região oeste. Temos também o vereador Roninha, do Podemos, que enviou indicação ao prefeito Isaías Santana pedindo serviços de manutenção de praça localizada na Avenida Vereador Egídio Coimbra, no Parque dos Cínios, na região norte. Por fim, temos a vereadora Sônia Patas da Amizade, do PEAN, que enviou pedido de informações ao prefeito Isaías sobre o uso da emenda impositiva de R$100 mil à diretoria da Causa Animal para a compra da ração e cães e gatos da ONG durante o ano de 2021. E agora a gente confere uma matéria sobre a questão do plano diretor. As eleições para o Conselho Gestor do Plano Diretor de Jacareí ocorreram em 9 postos de votação distribuídos por todas as regiões da cidade. Estavam aptos a escolher os representantes, os eleitores municipais.
O Plano Diretor é um documento organizado pelo Poder Executivo com a participação da sociedade civil que identifica as necessidades de Jacareí e estabelece projetos de curto, médio e longo prazos, com metas de crescimento econômico e bem-estar social, como políticas habitacionais, investimento em infraestrutura, preservação ambiental, cultural e histórica e mobilidade urbana. Quase 1.000 eleitores compareceram aos locais de votação. Eu acho que o principal é que está muito desatualizado. Há quantos anos é o mesmo plano diretor? Tivemos vários problemas durante todos esses anos, né? E eu acho que principalmente para a área industrial, né? E comercial. Então, precisa realmente rever isso, né? Tem muitas localidades assim que para desenvolvimento o plano diretor atual está atrapalhando. O plano diretor ele é extremamente importante com a participação da sociedade civil, uma vez que é através dele que a gente dirige a cidade para as necessidades da população. Então é muito importante que todos participem, elegendo as suas necessidades e prioridades. Jacareí ainda está com a mesma lei de zoneamento de 2003, o que causa inseguranças jurídicas aos empreendedores e fugas de investimentos. As propostas de 2008, 2012 e 2017 não prosperaram. A Justiça declarou os textos inconstitucionais a partir de ações do Ministério Público e Defensoria Pública, que alegaram que havia deficiências nos trechos que envolviam a participação popular. A eleição ao Conselho Gestor já tinha sido adiada algumas vezes, a última por causa da pandemia. As entidades que estão concorrendo, né, eu acho que é muito importante a gente estar fortalecendo isso, né, para que a gente realmente possa ter futuramente um plano diretor que esteja à altura da nossa cidade. Porque eu entendo que a participação nossa é a que faz com que a cidade evolua na direção correta. Então todos devem estar sempre presentes nas iniciativas que a Prefeitura Municipal coloca, né, para que a gente dê ajuda ao Executivo para que ele possa orientar corretamente o processo. A apuração ocorreu no auditório da Câmara de Jacareí, nos dias 6 e 8 de novembro, e teve transmissão ao vivo da TV Câmara. Dos movimentos populares, os eleitos foram a Associação dos Moradores dos Jardins Paraíso e Holanda, Quilombo Coração Valente, Associação dos Moradores do Jardim Siesta, a dos moradores do Parque Califórnia e a Cultura no Morro. As entidades de classe empresariais eleitas foram o Sindicato dos Papeleiros e dos Engenheiros do Estado de São Paulo. Dentre as empresas, ganharam a Associação de Mineração e a Construtora do Vale. Das entidades acadêmicas, vão participar do plano diretor a FATEC Jacareí e o Instituto Federal, e das organizações da sociedade civil, a eleita foi a Associação de Engenheiros e Arquitetos. E a gente volta na conversa aqui com o Max Daniel, que é vice-presidente da ONG Anjos Sem Asa. Max, queria que você comentasse um pouquinho, né? Você começou a ser vice-presidente nessa ONG há pouco, que ainda está há pouco tempo, né? 7, 8 meses, é uma ONG ainda nova, mas está se encaminhando. Mas você já está nessa parte desse trabalho social há bastante tempo, né? Como liderança comunitária. Queria que você comentasse um pouquinho sobre esse seu envolvimento. Olha, eu já venho nessa parte do social já aproximadamente há 12 anos. Eu, por ver o descaso que era cometido com as pessoas, eu decidi vestir essa camisa. E pior que eu gostei do assunto, que realmente é legal. Transforma vidas, né? Às vezes você chega em locais que o morador ele tem o direito, mas ele não tem coragem. No caso, você entrar na sala de um prefeito, no gabinete do vereador, você ter o direito de fazer um pedido, no caso, abrir uma solicitação de melhoria. Muitos não sabem disso, mas é um direito deles mesmo. Às vezes o vereador tá utilizando um pedido que você fez para como posso dizer? Se beneficiar. Quando o seu pedido é atendido e a obra chega, ele vai lá rapidamente e faz parecer que ele fez. E eu sei que não é. Tanto que pessoas vinham me falar, Max,
tá acontecendo isso e isso. Eu falei assim, é mesmo? E eu nunca fui de resolver as coisas só na conversinha. E é onde já virava briga mesmo, bate-boca, discussão. Até nessa plenária da Câmara mesmo eu discuti. Esse é o papel da liderança, né, Max? Fazer justamente essa ponte, igual você falou, de moradores, pedidos de moradores, de você que tem um contato direto com a comunidade para bater de frente com o poder público. Sim. Só que o triste é quando a pessoa atravessa no sentido oposto do centro para a periferia, para convencer um morador a levantar a bandeira dele e às vezes até mesmo mentir para fazer parecer que ele está conseguindo aquilo. E acontece isso muito. Porque hoje eu vou ser bem categórico. Hoje um voto vale o quê? Às vezes uma cerveja, um pacote de arroz, 1 litro de óleo. Então a pessoa se vende a troco daquilo, migalha. Eu vejo como migalha mesmo. Max, falando um pouquinho, né, você comentou sobre essa questão do descaso, voltando um pouquinho sobre a questão da ONG, qual que é o envolvimento do poder público com a ONG? Você acredita que tem um envolvimento, uma ajuda do poder público para a ONG Anjos Sem Asas? Tem sim, porque nem todo mundo pensa igual. Tem as pessoas que realmente eles abraçam a sua situação, abraçam o trabalho da ONG e falam, eu não posso da noite para o dia fazer tudo, mas eu posso fazer 10, 20, 30%. Eu vou te ajudar nisso, vou te ajudar naquilo. Acontece, tem esse engajamento sim. E a Secretaria da Assistência Social mesmo, temos um contato muito bom com eles e estamos tentando agregar mais recursos para poder estar ajudando mais famílias e a resposta é muito boa. Dá para ver que tem aquele contato e tem aquela resposta boa. Tá se encaminhando então, Max? Sim. A gente já volta a conversar e também para pegar os contatos para quem quiser participar da ONG. Mudando um pouquinho de assunto, a Fundação Cultural de Jacareí lança a plataforma para inscrição no Conselho Municipal de Políticas Culturais, que será eleita durante a 5ª Conferência Municipal de Cultura, entre os dias 26 e 28 de novembro. As inscrições podem ser realizadas a partir de amanhã, dia 12, no site da Fundação Cultural, assim como a consulta do regimento completo da conferência. Lembrando que o site da Fundação é fundacãocultural.com.br. E o projeto Capital dos Biscoitos, produção documental idealizado pela produtora de audiovisual Gláucia Faria, está com oportunidade de formação gratuita para profissionais e amadores do setor daqui de Jacareí. E quem nos traz mais informações é a jornalista Nayara Francesco. Bom dia, Nayara. Quais são as informações para a gente? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos que nos acompanham. Isso mesmo, o projeto Capital dos Biscoitos está com essa oportunidade de formação audiovisual e as inscrições para a oficina narrativa para documentários é gratuita, mas restam poucas vagas. Então, atenção aos interessados que queiram fazer a inscrição, é só acessar o site do projeto, que é o capitaldosbiscoitos.com.br e é só clicar na aba Narrativa para Documentários, que é o nome da oficina. Oficina que será ministrada pela roteirista e documentarista Kelly Spinelli, e ela vai tratar aí nessa informação, Isabela, sobre os principais aspectos narrativos da direção de documentários. Os participantes eles terão acesso aí a conteúdo sobre técnica de pesquisa, levantamento de personagens, direcionamento de entrevistas, estrutura de roteiro e também conceitos de edição. As aulas elas vão acontecer aí, serão realizadas nos dias 27 e 28 de novembro, das 9 horas da manhã até as 4 horas da tarde, neste local aqui em que estamos, no auditório da Câmara Municipal. O endereço você confere agora na sua tela, então não perca essa oportunidade gratuita, Isabela, de formação audiovisual. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Nayara, pelas informações. E a gente muda de assunto, agora a gente vai falar sobre vacinação contra a Covid-19.
Hoje tem aplicação de primeira dose para os maiores de 12 anos que ainda não receberam o imunizante. Segunda dose de Coronavac para aqueles que receberam a primeira dose no dia 21 de outubro, exclusivamente na UBS Central. Além também vai ter hoje a segunda dose da AstraZeneca para aqueles que receberam a primeira dose no dia 16 de setembro e a Pfizer para os maiores de 12 anos que receberam a primeira no dia 21 de outubro ou em data anterior. A dose de reforço será aplicada para idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde que tomaram a segunda dose no dia 11 de maio ou em data anterior. Todos os endereços dos postos de vacinação e mais informações você confere no site da Prefeitura, é só acessar jacareí.sp.gov.br. E a gente volta com a nossa conversa com o Max Daniel, que é vice-presidente da ONG Anjos Sem Asas. Max, a nossa conversa já está chegando ao fim. Queria que você deixasse agora para o pessoal de casa os contatos para quem quer participar da ONG, para quem quer ajudar a ONG. Onde pode encontrar os contatos? Olha, os contatos podem ser encontrados no Facebook, nós temos a página Anjos Sem Asas lá, e ela é bem divulgada e ela aparece muito, pelo fato das pessoas estar comentando muito, porque nós estamos fazendo realmente um trabalho que está sendo muito visível, e isso é muito bom. E de imediato agora eu posso passar o meu telefone, que é 8109-9003, 9, né? E o da ONG, eu não sei. O da ONG no Facebook tem, para quem quiser. Então é só pesquisar ONG Anjos Sem Asas no Facebook. Isso você me pegou de surpresa. Perfeito, Max, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. A gente agradece bastante, viu, pela sua presença. É muito importante você estar aqui para estar falando sobre esse trabalho que está transformando vidas, né? Bastante. Pouco, mas devagar nós chega lá. Com certeza. Muito obrigada, viu, Max, pela sua participação. Obrigado, eu agradeço vocês. A gente fica por aqui e ao meio-dia você confere a reprise desta edição do Bom Dia e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide e até mais!